Olá a todos do canal! Neste vídeo vamos conhecer 3 histórias reais de terror vividas por caminhoneiros. Vamos a elas. A Mulher da Curva. O mistério que mudou minha vida de caminhoneiro. Meu nome é Pedro e sou caminhoneiro há 2 décadas. Durante esse período nas estradas, vivenciei muitos momentos inesquecíveis, mas há um em especial que persiste em minha memória. Aconteceu há cerca de 5 anos, em uma viagem noturna pela Serra do Mar, no Paraná, sob uma intensa chuva de outubro. Eu viajava de São Paulo para Curitiba com uma carga pesada, ciente de que o percurso seria extenso e desafiador. Já conhecida por sua periculosidade, naquela noite, a Serra do Mar se mostrava ainda mais temível devido à forte chuva e à espessa neblina que severamente limitavam minha visibilidade. Ativei os faróis de neblina, reduzi a velocidade e fiz o possível para manter o caminhão estável nas curvas apertadas. O limpador de para-brisa operava em sua capacidade máxima, embora parecesse pouco efetivo diante do dilúvio que enfrentávamos. As altas árvores ao redor da estrada ampliavam a sensação de isolamento. Apesar da exaustão, era essencial prosseguir. Recordava-me das conversas com outros motoristas sobre os riscos daquela estrada em noites chuvosas, relatos que eu até então tratava como meras lendas urbanas. Era depois da meia-noite quando iniciei a descida por um segmento especialmente acentuado. Com o caminhão bastante carregado, cada curva demandava minha máxima concentração. Em um dos pontos mais arriscados, deparei-me com uma cena surpreendente. À beira da estrada, uma mulher vestida de branco, totalmente encharcada, permanecia imóvel, fitando-me fixamente. O susto foi imediato, fazendo meu coração acelerar e quase me fazendo perder o controle do veículo. Consegui parar o caminhão um pouco adiante, motivado pelo desejo de ajudá-la, pois parecia que necessitava de auxílio. No entanto, ao descer para procurá-la, ela já não estava lá. Encontrei a estrada completamente deserta, com apenas o som da chuva e do vento como companhia. Ali fiquei por um momento, tentando compreender o ocorrido, antes de decidir retornar ao caminhão e retomar minha jornada. Contudo, a visão daquela mulher não saía da minha cabeça, causando-me uma perturbação constante. Persistia uma sensação inquietante de que algo não estava certo. E apesar dos meus esforços para manter o foco na estrada, sentia-me vigiado. O ambiente na cabine do caminhão estava carregado. Busquei distração no rádio, mas foi inútil. Inesperadamente, comecei a escutar um murmúrio baixo e quase indetectável, que parecia pronunciar meu nome de maneira melodiosa, porém sinistra. Com cada quilômetro percorrido, a tensão se intensificava. Na sequência, enquanto navegava por uma curva pronunciada, experimentei uma sensação de frio tocando meu ombro. Ao olhar rapidamente para o assento ao lado, ela estava lá novamente. A mulher de branco, com olhos vazios e uma expressão de desespero. Soltei um grito e torci o volante abruptamente, quase perdendo o controle do caminhão na pista. Embora tenha conseguido recuperar o controle, a figura havia desaparecido novamente. Mas dessa vez, eu tinha certeza de que não era fruto da minha imaginação. Depois de uma longa noite de tensão constante, finalmente avistei as luzes de um restaurante à margem da estrada, um desses locais que ficam abertos 24 horas e são populares entre os caminhoneiros. A visão de movimento e pessoas trouxe um alívio imenso. Estacionei rapidamente o caminhão e me dirigi ao restaurante. O aroma de café fresco e comida quente ofereceu algum conforto. Enquanto aguardava por um café, notei que alguns caminhoneiros me lançavam olhares curiosos. Um homem de aparência robusta e barba grisalha se aproximou, questionando se eu estava bem, pois notara meu semblante perturbado. Tomei um fôlego profundo e optei por compartilhar minha experiência. Relatei sobre a aparição da mulher de branco, os sussurros no caminhão e a sensação constante de que alguém me observava. Esperava por reações de ceticismo ou mesmo risadas, mas para minha surpresa, os semblantes ao meu redor eram de seriedade. "Você não é o primeiro a ver essa mulher",
disse o homem com a barba grisalha. Essa história é conhecida por aqui. Vários que viajam por esta estrada à noite relatam ter visto ela. Um caminhoneiro mais jovem, usando um boné desgastado, interveio. Conta-se que ela é o espírito de uma mulher que faleceu em um acidente naquela mesma curva há muitos anos. Os moradores locais a conhecem como a Mulher da Curva. O problema, explicou o caminhoneiro mais experiente, é que muitos dos que a avistam acabam sofrendo acidentes depois, como se ela estivesse alertando ou, pior, atraindo calamidades. Um arrepio percorreu minha espinha ao escutar essas palavras. E o que devo fazer? Perguntei, esforçando-me para manter a serenidade. Ora, meu amigo, aconselhou o homem mais velho. Reze e mantenha-se alerta. Evite essa estrada à noite, se possível. E se isso acontecer novamente, não entre em pânico, mantenha-se firme e não perca o controle. Continuei por mais algum tempo no restaurante, trocando ideias com os outros caminhoneiros e tentando assimilar tudo o que haviam compartilhado. Apesar do medo que ainda sentia, a presença deles trouxe-me alguma coragem. Pedi algo para comer, tomei outro café e, após um breve período, comecei a me sentir um pouco melhor. No entanto, sabia que precisava continuar minha viagem. Meu destino era Curitiba, e eu não poderia permanecer ali indefinidamente. Com os conselhos que recebi ecoando em minha mente e uma oração silenciosa em meus lábios, retornei ao caminhão. A noite continuava escura e chuvosa, mas sentia-me ligeiramente mais preparado para enfrentar o que pudesse vir. Engatei a marcha, liguei o rádio e mantive o volume baixo, apenas o suficiente para ter alguma companhia e atenuar o silêncio opressivo da noite. Com cada curva e sombra, meu coração acelerava. A chuva persistia e a estrada parecia cada vez mais perigosa. Comecei a sussurrar uma prece, solicitando proteção e força para enfrentar qualquer desafio que surgisse em meu caminho. Para meu espanto e alívio, o restante da viagem transcorreu sem incidentes. A sensação de estar sendo vigiado gradualmente se esvaiu, e os murmúrios cessaram. A presença estranha que eu sentia no caminhão também desapareceu, restando apenas o ruído contínuo da chuva e o barulho do motor. Após várias horas, as luzes de Curitiba finalmente surgiram no horizonte. Um sentimento de alívio e exaustão me invadiu quando alcancei meu destino e estacionei o caminhão. Um enorme peso pareceu se desprender de mim. Eu estava seguro, longe daquela estrada amaldiçoada. Desde então, sempre que preciso atravessar a Serra do Mar, faço questão de evitar dirigir à noite. Aquele episódio me marcou profundamente, mas também me tornou mais precavido. Continuo orando, pedindo proteção a cada jornada, e sou grato por ter superado aquela noite sem maiores contratempos. Hoje, 5 anos após aquele evento, ainda estou na estrada, dirigindo meu caminhão, e graças a Deus, nunca enfrentei nenhum acidente como os relatados por outros caminhoneiros que avistaram a Mulher da Curva. O enigma da mulher de branco na curva permanece sem solução para mim. Mas de uma coisa tenho certeza: nunca esquecerei aquela noite e o medo que senti. Sempre que me deparo com uma estrada ou curva escura, faço questão de rezar, e até agora isso tem sido eficaz. Sigo com minha vida, transportando cargas de um lugar para outro, sempre vigilante e agradecido por mais um dia seguro nas estradas. A Estrada Maldita, o mistério da menina desaparecida que mudou minha vida. Meu nome é Paulinho e sou caminhoneiro há bastante tempo. Sou conhecido por ser um sujeito tranquilo, desses que evitam confusões e aproveitam a vida tranquilamente. Conheço todas as estradas do Brasil como se fossem a palma da minha mão. Tenho uma esposa maravilhosa chamada Teresa e 2 filhos, Marcos e Mariana, que são a razão do meu orgulho. Faço questão de participar ativamente da vida deles, apesar da agenda cheia de um caminhoneiro. No entanto, uma história em particular mudou minha vida para sempre. Ocorreu em uma noite sem lua, enquanto eu dirigia por uma estrada desolada no Mato Grosso. A escuridão era profunda, iluminada apenas pelo brilho das estrelas e pelos faróis do meu caminhão.
Estava acostumado à solidão da estrada, mas naquela noite, um calafrio inexplicável me atingiu. Foi então que vi, à margem da estrada, uma criança sozinha, aparentemente perdida. Não pude ignorar e desci do caminhão com o coração acelerado. Sempre imaginei como reagiria diante de uma situação dessas, especialmente pensando em meu filho Marcos, que sempre me dá um forte abraço quando retorno de viagens. A vulnerabilidade daquela criança na beira da estrada me fez pensar nele. A garota tinha cabelos escuros e um olhar tão vazio que me causou um arrepio. Chamei por ela, Bruna, mas não recebi resposta. A sensação de que algo muito errado estava acontecendo só crescia. Ao me virar para pegar uma lanterna, percebi que a menina havia desaparecido. Procurei por ela nas proximidades, mas não encontrei vestígios, apenas o silêncio da noite e o som dos grilos reinavam. Retornei ao caminhão, perplexo e ligeiramente alarmado. Resolvi continuar a viagem, supondo que o cansaço excessivo poderia estar me fazendo alucinar. No entanto, um fenômeno estranho começou a ocorrer. Sempre que ligava o rádio, escutava risadas infantis que pareciam emergir do vazio. Alterei as estações e até desliguei o aparelho, mas as gargalhadas persistiam, ficando cada vez mais altas e mais nítidas. Incerto sobre como proceder, parei em diversos postos de gasolina buscando ajuda, mas ninguém levava a sério minhas preocupações. Atribuíam os eventos a estresse ou exaustão, sugerindo que eu precisasse descansar. Contudo, eu tinha certeza de que algo mais profundo havia ocorrido naquela estrada, algo indescritível. À medida que os dias avançavam, as risadas não cessavam. Meu sono se deteriorava, minha alimentação era negligenciada e minha capacidade de concentração na direção se esvaía. Decidi que era essencial retornar àquele local para investigar o que realmente acontecera. Após concluir uma entrega, peguei meu caminhão e dirigi de volta àquela estrada solitária, determinado a encontrar respostas. Ao chegar, saí do caminhão e iniciei uma busca meticulosa por qualquer indício que pudesse esclarecer a presença daquela criança. Percorri a margem da estrada e explorei a mata adjacente, chamando por ela, Bruna. Mas apenas o eco da minha voz preenchia o silêncio. Foi então que algo captou minha atenção no chão. Um pequeno pingente que reluzia sob a luz fraca. Parecia ser uma relíquia antiga, e dentro dele havia uma foto da menina que eu vira anteriormente na estrada. Um arrepio percorreu meu corpo. Guardei o pingente cuidadosamente no bolso e retornei ao caminhão, agora com a firme intenção de desvendar a identidade daquela criança. Enquanto seguia por aquela estrada, cheguei a uma pequena cidade, praticamente um vilarejo. Resolvi parar meu caminhão e conversar com os locais. Mostrando-lhes o pingente com a foto, ninguém parecia reconhecer a menina até que uma idosa a identificou. Ela expressou surpresa e medo ao ver a foto. Contou-me que a menina se chamava Bruna e que fazia anos desde que a vira pela última vez. Revelou também que Bruna fazia parte de uma família que desaparecera naquela região muitos anos atrás. A família teve um fim trágico e somente Bruna nunca foi encontrada. Essa revelação me deixou ainda mais perturbado, aterrorizado por uma história tão triste e cheia de tragédia. Decidi que precisava deixar aquele lugar o quanto antes, pensando que talvez as visões e risadas cessassem. Entrei no caminhão e retomei a viagem. Mas as risadas não pararam, e agora sentia como se algo ou alguém estivesse me observando, seguindo cada movimento meu. Algum tempo depois, durante uma parada em Mato Grosso para um café e um descanso, escutei outros caminhoneiros compartilhando experiências similares. Um falou sobre ver uma garota na estrada que logo desapareceu, seguida por risadas misteriosas. Percebi então que não estava sozinho nessa experiência, mas escolhi não entrar na conversa, preferindo não relembrar aqueles momentos assustadores. Afinal, muitos poderiam pensar que essas eram apenas lendas urbanas, histórias para assustar os viajantes das estradas. Mas para mim,
era uma realidade assustadora, tão real quanto as risadas que ainda ecoam pelo rádio do meu caminhão, relembrando-me constantemente daquela noite solitária na estrada. Anos se passaram desde então, e continuo a percorrer as estradas do Brasil. As risadas nunca cessaram completamente, mas aprendi a conviver com elas. A noite no convento abandonado. O que eu vi mudou tudo. Olá, me chamo João Carlos e vou compartilhar uma experiência inusitada que vivi alguns anos atrás. Trabalho como caminhoneiro e adoro essa vida na estrada, explorando novos destinos e conhecendo pessoas variadas. Acabo passando mais tempo dirigindo do que em casa, o que me tornou mais astuto e atento. Numa dessas noites, tudo o que eu queria era encontrar um local tranquilo para descansar. Estava retornando de uma longa entrega no interior do Paraná, completamente exausto. O cansaço pesava tanto que mal conseguia manter os olhos abertos. Foi quando avistei um local que parecia ideal para uma pausa. Tratava-se de um convento abandonado, com uma igreja antiga e um amplo pátio. O local estava deserto, parecendo ser o espaço perfeito para um descanso. Estacionei o caminhão, desliguei o motor e me preparei para dormir. O silêncio dominava o ambiente, interrompido apenas pelos grilos e o sussurro do vento entre as árvores. Parecia que seria uma noite de descanso absoluto, livre de complicações. Permaneci dentro do caminhão, contemplando a aura misteriosa do lugar, imaginando as histórias que aquele convento poderia contar. Porém, o esgotamento superou minha curiosidade e fechei os olhos, esperando por uma boa noite de sono. Entretanto, fui despertado no meio da noite por barulhos peculiares. Soava como se um grupo estivesse rezando, mas não era uma oração qualquer. Parecia haver várias pessoas, todas sussurrando simultaneamente. O som era suave, porém persistente, reverberando pelo espaço do convento abandonado. Fiquei ali deitado por alguns minutos, tentando compreender o que ocorria. Quem viria a um lugar tão isolado no meio da noite apenas para rezar? Inicialmente pensei que poderiam ser moradores locais, mas o local estava desolado quando cheguei. Ergui-me cuidadosamente, evitando fazer barulho, e espiei pela janela do caminhão. A lua projetava uma luz sinistra sobre o pátio do convento. Foi então que percebi figuras encapuzadas movendo-se lentamente pelo pátio. Caminhavam em fila em uma espécie de procissão solene. Meu coração acelerou e um calafrio percorreu minha espinha. Paralisado, hesitei se deveria sair para investigar mais de perto. Por fim, a curiosidade superou o medo. Peguei uma lanterna e desci silenciosamente do caminhão, cada passo ressoando no chão de cascalho. As figuras encapuzadas continuavam seu percurso, murmurando preces em um idioma que me era estranho, talvez uma língua antiga desconhecida por mim. Avancei lentamente, a lanterna tremendo em minha mão. A luz iluminava meu caminho, mas ao tentar iluminar as figuras parecia ineficaz, como se elas fossem entidades de sombra impenetráveis à luz. Cada uma das figuras estava envolta em mantos escuros, com capuzes ocultando seus rostos, impossibilitando ver qualquer expressão ou detalhe. Chamei por elas, mas minha voz saiu fraca e sufocada, como se o ar ao meu redor fosse denso. Aproximei-me mais, sentindo o frio intensificar-se com cada passo. Elas prosseguiam em sua marcha lenta, aparentemente alheias à minha presença, absortas em um estado de transe continuado. De repente, uma das figuras parou e virou-se em minha direção. Meu coração pareceu parar naquele instante. A figura não tinha rosto, apenas um vazio escuro onde deveria estar a face. Emiti um grito abafado e recuei, quase tropeçando no cascalho. Corri de volta ao caminhão, dominado pelo pavor. Travei a porta rapidamente, lutando para recuperar o fôlego. Olhando para fora, as figuras prosseguiam com sua procissão, indiferentes ao meu susto, como se nada extraordinário tivesse ocorrido. Liguei o motor do caminhão e permaneci acordado até o raiar do dia, sem conseguir desviar o olhar daquelas figuras enigmáticas. Quando os primeiros raios de sol apareceram no horizonte,
As figuras se dissiparam como neblina e o som das orações parou de forma súbita. O local estava exatamente como quando cheguei, desolado e silencioso, sem vestígios de presença humana. A única evidência do que eu havia presenciado era o terror em minha memória e o medo que ainda comprimia meu peito. Desci do caminhão para buscar algum indício daquelas presenças, mas não havia nada, nenhum sinal de pegadas ou rastros. O local permanecia como eu o encontrara, completamente vazio e calmo. Passei a questionar se tudo aquilo tinha sido um sonho ou uma alucinação provocada pelo cansaço. Sem disposição para mais riscos, dei a partida e deixei aquele lugar o mais rápido possível. Durante todo o trajeto até meu destino final, a imagem daquelas figuras e suas orações não saíam da minha cabeça. Ao chegar à cidade, compartilhei o ocorrido com alguns colegas caminhoneiros. Alguns riram, enquanto outros, mais sérios, mencionaram já ter ouvido relatos estranhos sobre aquele antigo convento. Não era a primeira vez que alguém relatava visões peculiares naquele local. Após essa experiência, nunca mais passei por lá. Sempre que preciso entregar algo naquela região, encontro uma rota alternativa. Não tenho certeza sobre o que aconteceu naquela noite, mas sei que não desejo revivê-lo. Assim, continuo minha jornada como caminhoneiro, carregando essa história comigo, uma lembrança que, apesar do tempo, ainda causa arrepios.